Bom dia, eu me chamo Andréia e eu estou aqui contemplando o grupo Cláudia, Fernanda, Sérgio e Viviane, e a gente vai falar sobre o texto Subjetividade e Dificuldades de Aprendizagem em Deficiência, da Martínez e do Gonzalez Rey. Bom, eles trazem uma perspectiva cultural, histórica e social e o posicionamento deles sobre educação inclusiva. E aí, dentro dessa perspectiva, eles falam que existe uma mobilização de governos, instituições, pessoas no mundo todo, uma vasta produção científica, e que, numa sociedade exclusivamente excludente, essa perspectiva acaba sendo um ideal a ser atingido, né, e que, de certa forma, vai permitindo à população menos favorecida um acesso e um sucesso escolar. Mas eu deixo uma interrogação, porque até que ponto isso acontece, né? E aí, dentro dessa perspectiva, qual seria o posicionamento direto ao ponto dos autores sobre a educação inclusiva? Então, a Martínez, ela fala sobre um trabalho pedagógico com toda a diversidade de alunos, proporcionando-lhes oportunidades reais de aprendizado e desenvolvimento, que, em outras palavras, ela diz que a educação inclusiva seria como uma educação sem diferenciação, né? Porque não, esse termo inclusivo não deveria ser utilizado, porque é justamente essa questão de escola regular, escola inclusiva, aluno regular, aluno incluído, é que leva a um descrédito pela diferenciação. E aí, peraí, deixa eu só clicar aqui. E aí, eles trazem o objetivo central na educação, que diz respeito à aprendizagem e desenvolvimento independente de qualquer tipo de aluno. Ou seja, isso evitaria muito dessas barreiras que eles citam no texto sobre a inclusão escolar. Né? Aí a gente tem espaços universalizados no contexto de objetivos educativos, né? Sendo que cada um tem uma forma de aprender. Eles falam das representações dominantes da relação de aprender e ensinar. A gente viu no texto Estratégias Pedagógicas essa questão, né, com as professoras Vilma e Yolanda, quanto impacta no ensino e na aprendizagem do aluno, a própria representação social a respeito da deficiência, porque se for equivocada, ela implica em dificuldades, né, impactos na aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Um outro ponto também que eles trazem é a importância da dimensão subjetiva para o processo de aprendizagem, né? Porque eles falam que as dificuldades de aprendizagem, elas não estão impactadas diretamente com questões intelectuais, mas com os sentidos subjetivos nesse processo do aluno de aprender, e que embarga, dificulta essa realização, e que isso vai se tornando na identidade do aluno um desfavorecimento, né, uma incapacidade na aprendizagem escolar, e que a gente vê tanto essa questão do fracasso escolar na escola, né? E aí, os autores, eles trazem 3 pontos preocupantes nesse sentido, né, que seria uma subjetividade dominante, né, social dominante, a subjetividade de instituições educativas e a individual, que permeia todo o processo. E como contexto final, eles falam muito também da educação inclusiva no sentido de perigos, de alertas que a gente tem que ter quando usa esse contexto, né? Eles dizem das diferenças, né, do discurso das diferenças, onde há uma segregação daquele que é dito como não normal, né, e onde as diferenças elas poderiam estar sendo vistas de uma maneira mais ampla, na verdade, elas são vistas diretamente àquele que constitui a diferença. Aí tem os discursos dos direitos, né? Então a gente vê, eles falam que há muitos resultados positivos em políticas públicas, legislação, até investimento, mas se fala pouco dos deveres, ou seja, há uma dimensão de paternalização onde o sujeito não é colocado de fato na sociedade como um cidadão de direitos e deveres, né? E, por fim, a questão da centralidade no diagnóstico, que traz aí a entrada do aluno na escola pelo diagnóstico médico, que eles dão nome, dentre eles, de medicalização da educação, com a dificuldade de aprendizagem colocada como um problema médico, né? E aí, nesse sentido, eles falam que é muito importante os professores estarem trabalhando em uma equipe multiprofissional para acompanhar esse processo de diagnóstico,
diagnóstico, tendo em vista a nomenclatura que eles trazem de diagnóstico psicopedagógico, onde os professores poderiam atuar de uma maneira mais efetiva, inclusive com estratégias educativas que pudessem acompanhar, avaliar os resultados no processo. Bom, resumidamente seria isso, né, o início, e eu passo para o próximo colega, deixando aqui uma pergunta inicial da Martínez, né, será que essas mudanças são possíveis, né, tão desejadas, será que são possíveis? Gente, eu agradeço, obrigada, e bom dia para vocês.